Dia 31 de maio acaba o prazo para declaração do imposto de renda e quem não quer se ver com o leãozinho precisa correr e talvez chamar ajuda, né? Quem está aqui com a gente é o Fabiano da Costa, ele é contador na Roderjan e vai falar um pouquinho sobre as mudanças que tiveram esse ano e quem precisa ficar alerta, né? Fabiano, conta para nós sobre essas mudanças. Então, a Receita Federal todo ano ela altera alguma coisa no programa do imposto de renda. No passado a gente falava do formulário do imposto de renda, hoje a gente fala do programa, né. Mas geralmente algumas questões não tão contundentes, algum ajuste de campo ou uma informação a mais que ela passa a solicitar. Porém, esse ano teve algumas mudanças um pouco mais significativas, e elas têm, relação direta com os limites que determinam se a pessoa está ou não obrigada à entrega da declaração. Então hoje, por exemplo, para este ano, né, quem estaria obrigado a entregar a declaração, em virtude dos rendimentos tributáveis, é aquele contribuinte que teve rendimentos no ano de 2023 superiores a R$ 30.639,90. Este valor era inferior no ano passado, porque justamente no ano passado a gente teve um pequeno ajuste na tabela do imposto de renda, para permitir que aquelas pessoas que recebam até 2 salários mínimos, elas deixassem de pagar imposto de renda e também com isso deixassem de entregar a declaração. Além disso, a Receita também mudou de forma significativa o limite que obriga a pessoa que recebeu rendimentos isentos ou tributáveis exclusivamente na fonte, passando dos anteriores 40.000 para R$ 200.000. Então, se eu não tive rendimentos tributáveis que superam o limite, mas eu tive rendimentos isentos ou não ou tributados exclusivamente na fonte, de valor superior a R$ 200.000, eu estou obrigado a fazer a declaração. Para quem é leigo, como eu não entendo muito do assunto, o que significa essa última parte dos rendimentos, tributados direto na fonte ou isentos? O que se classifica assim? Correto. Esse é um dos motivos pelos quais, o contribuinte tentando fazer a declaração de imposto de renda, ele pode cometer alguns erros. Por isso que, assim, sempre é interessante você contar com o auxílio de um profissional da área, um contador de preferência. Por quê? Porque a Receita ela categoriza os rendimentos em alguns grupos. Nós temos os rendimentos tributáveis, que são os rendimentos do trabalho assalariado, os rendimentos de aluguéis. Hã, Nós tínhamos no passado os rendimentos também de pensão alimentícia, que deixaram de ser tributáveis, agora eles são rendimentos isentos. Então, o recebimento de pensão alimentícia é um exemplo de rendimentos isentos hoje. Além disso, a gente pode ter rendimentos de poupança, que são rendimentos isentos, ou de algumas aplicações que são isentas do imposto de renda, falando de rendimentos isentos. Mas também a gente tem outra categoria de rendimentos, que são os rendimentos tributados exclusivamente na fonte, né. Esses tributados exclusivamente na fonte, eu pago imposto ao recebê-los, já fica retido na fonte, né, não sou eu que vou lá no banco pagar, mas a fonte pagadora, ela já desconta isso de mim. E depois quando eu vou fazer a declaração, eu só tenho que informá-los. Eu não vou poder trabalhar, pedir restituição do imposto que ficou retido nessa categoria, não tenho como trabalhar isso. Um exemplo de rendimento com tributação na fonte são, por exemplo, prêmios recebidos de loteria. Eh, Toda pessoa que tem essa sorte, né, de receber um prêmio de loteria, a Caixa Econômica vai fazer a retenção na fonte. Se for superior a R$ 200.000, eu estou obrigado a fazer a entrega da declaração, mas eu não tenho mais nenhum imposto para pagar. Como é um valor para a Receita, né, já que a regra é essa, de alguma forma significativo, a Receita quer que esse contribuinte entregue a declaração para dizer como é que ficou o patrimônio após o recebimento desse rendimento tributado exclusivamente na fonte. Que interessante, isso vale para qualquer tipo de prêmio. Ah, recebeu na quina R$ 1.000, R$ 2.000, vai acontecer da mesma maneira. Da mesma maneira, né, só vai obrigar quem tiver a mais sorte ainda, né, e receber valores superiores a R$ 200.000, Mas o imposto fica retido de qualquer forma. fica retido. Eh, eu queria saber também
qual a faixa de pessoas que precisam ficar alerta, que talvez não pagassem o imposto de renda ou não precisassem declarar o imposto de renda, no ano passado e talvez agora precisem? É muito importante que o contribuinte ele fique atento aos rendimentos tributáveis principalmente. Porque como a gente tem esse limite para o ano passado de R$ 30.639,90, acima desse valor eu já estou obrigado. E às vezes a pessoa ela não se dá conta de qual foi o total de rendimento no ano. Toda empresa ela tem que repassar para o seu funcionário o informe de rendimentos. E nesse informe tem o totalizador lá. Então é importante que o contribuinte, não fiz nos anos anteriores, mas será que eu estou obrigado? Busque esse informe, verifique na linha dos rendimentos tributáveis, se passou um centavo dos 30.639,90, está obrigado a fazer. Aí é zerado. Não tem jeito. Uhum. E às vezes, mais uma dica ainda, às vezes eu trabalhei parte do ano numa empresa, parte do ano noutra empresa. Então eu não vou ter um informe único. Normalmente eu vou me ligar mais no informe da última empresa, que é onde eu estou ainda vinculado. Mas eu tenho que somar aquele valor da empresa que eu virei o ano, digamos assim, com o valor que eu recebi da empresa anterior e verificar se não ultrapassa o limite. Porque se ultrapassar, eu estaria obrigado a entregar a declaração. Isso inclui o 13º para quem é CLT também? Não. O 13º ele é o outro exemplo de rendimento tributado exclusivamente na fonte. Então ele fica em outra categoria. Eu queria que tu falasse um pouco pra gente sobre a questão das declarações pré-preenchidas. Certo. Há um esforço da Receita Federal a cada ano de prover para o contribuinte uma facilidade para a entrega da declaração, né. Só que o que na prática a gente vê acontecer? A nossa legislação tributária ela é tão complexa que por mais que a Receita Federal tente trabalhar nesse sentido, ainda assim há uma confusão no momento em que você vai utilizar essa declaração pré-preenchida, se você não tem algum tipo de experiência passada em entrega de declaração de imposto de renda, em preenchimento. Por quê? Porque a nossa legislação ela faz com que a coisa se torne confusa e complexa, e a Receita, por mais que faça um esforço para traduzir isso de uma forma didática para o contribuinte, não é incomum o contribuinte abrir, tentar utilizar, mas vai chegar em alguns campos e não vai saber o que preencher. E daí vem o perigo de repente você preencher alguma coisa de forma errada e depois a sua declaração acabar ficando na malha. Tudo tem correção. O problema muitas vezes é a dor de cabeça, porque uma declaração em malha, se você não acompanha o processamento dessa declaração, você pode dali um ano estar recebendo um comunicado da Receita e já tem algum valor de imposto lançado no teu CPF para pagar, então você tem uma dor de cabeça para corrigir isso depois. Eu estava enquanto tu falava, eu pensava justamente em perguntar isso, mas então tu já respondeu. E, acho que pode ser uma pergunta até boba, mas essa questão da declaração pré-preenchida também é uma tentativa de fazer com que os esforços porque o povo brasileiro, ele sempre dá o seu jeitinho, né, de fazer com que o cidadão não consiga sonegar tanto? Tem, tem muito tem um lado, quando a gente para analisar nesse sentido também, né, porque há quando você usa pré-preenchida, para alguns casos, pode haver um certo efeito psicológico para o contribuinte, né. Porque, por exemplo, como a Receita ela acaba, hã, unificando várias informações de vários bancos de dados que ela recebe, seja de cartório, de bancos, de clínicas, planos de saúde, essas informações já aparecem na tua declaração de imposto de renda. Hoje, por exemplo, quando você puxa a pré-preenchida, se você fez uma escritura no ano de 2023 de um imóvel para o seu nome, vai aparecer lá a informação. Então, se às vezes o contribuinte ele tinha alguma dificuldade de justificar lastro para aquela aquisição e ele não lançava, o que já era um risco e totalmente desaconselhável, mas se ele trabalhava no sentido de não, vou deixar isso de fora,
aparece já a informação da pré-preenchida, por mais que você possa, trabalhar aquela informação, eliminar e tal, mas fica aquele efeito psicológico maior: "Poxa, não, mas a Receita já sabe, tanto que ela já colocou aqui, daí agora eu vou tirar e de repente entrego a declaração não tá, o que que pode acontecer, né?". Então tem sim, tem algum sentido na questão da Receita forçar o contribuinte a andar mais na linha. E nesse caso, como tu mencionou, o que que acontece depois? Quais são as consequências? É, bom, nós temos consequências com relação à não entrega, que é um outro critério, mas eu já falo sobre tentar sonegar. A não entrega no prazo, e o nosso prazo é de até 31 de maio, né, até inclusive a Receita Federal, nos últimos 2 anos, nós tivemos pandemia e a declaração ela passou a ser, prorrogado a data de entrega em função de pandemia, de dificuldade de conseguir informações e tal. Nos últimos 2 anos, a Receita, com essa promessa de entregar pré-preenchida mais próxima para o contribuinte, ela passou a colocar um calendário de 15 de março a 31 de maio. Ela estendeu, porque normalmente iria de 1º de março até 30 de abril. Por que que ela estendeu isso? Porque trabalhando na pré-preenchida, ela, hã, essa massa de dados que ela recebe, ela, hã, fugiu o termo agora. Ela processa todas essas informações, até o dia 15 de março, justamente para dar a declaração pré-preenchida e facilitar, né, como a gente falou antes. Bom, se eu não entrego a declaração, eu tenho multa. A multa ela é de valor mínimo R$ 165,74, ou pode chegar até 20% do imposto devido. Então, dependendo da situação da declaração e das informações do contribuinte, pode ser uma multa significativa. Agora, vamos lá, qual que é o efeito em relação à sonegação? Antes de tu falar sobre isso, eu queria tirar uma dúvida nesse assunto que a gente estava falando, só para a gente não passar para outro. Nesse caso da multa, a pessoa ela paga a multa e precisa fazer mais alguma coisa ou só paga a multa e segue a vida? Ela faz o que ela deixou de fazer, que é entregar a declaração, e ela paga a multa e tudo certo. A multa é uma punição pela entrega fora do prazo. Uhum. Mas Então, em algum somente isso. ponto ela vai ter que entregar a declaração. Não tem como pagar a multa sem entregar a declaração. Não tem para onde fugir. Não. E se você ficar 1 ano, 2 anos sem entregar, o teu CPF vai cair numa situação irregular, o que vai te dificultar a no momento de usar o CPF para alguma questão de financiamento, bancos ou até acesso a algum tipo de, serviço do governo federal. Certo. Agora então podemos, prosseguir no assunto. Qual que é o efeito, né, para aquele contribuinte que de forma pensada ou não, acaba sonegando alguma informação. A Receita Federal, ela identificando essa ocorrência, ela ela recalcula a declaração do contribuinte e sobre os valores não pagos de imposto, se eram devidos valores, a Receita cobra uma multa de 75%, né. 20% é a multa de mora, que é normal em qualquer tributo federal que a gente paga, e 55 é uma multa punitiva pela tentativa de sonegação. Mas detalhe, essa multa de 55 ou somado com os 20, 75, ela pode chegar até 225%, dependendo de como o contribuinte agiu na tentativa dessa sonegação. É pesado, É, dói no bolso, né. dói no bolso. Pra gente finalizar aqui, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre a tabela do imposto de renda, que tá um pouco defasada, né, como tu estava me contando. Justo, justo. Então, hoje, é a grande injustiça que a gente tem no imposto de renda, ou talvez uma das grandes injustiças, dependendo da ótica de quem olha, né, mas para praticamente todos os contribuintes, a parte mais injusta é a defasagem da tabela de imposto de renda. Ocasionada por quê? Porque a gente tinha uma tabela desde 2015 até 2022 que ela não sofreu nenhuma correção.
Ou seja, desde 2015, a pessoa lá em 2015, a pessoa que recebia até R$ 1.900 por aí, mais uns centavinhos, ela não pagava imposto de renda e estaria obrigada à entrega da declaração também. Mas esse valor, ele permaneceu congelado até 2022, ou desculpa, até 2021, entrega da declaração em 2022. Ou seja, 2015 a 2021 não teve inflação, nós não tivemos correção de salários. Aquela pessoa que recebia 1.900 em 2015, ela não entregava declaração, ela por tabela em 2016, 17 ou 18, com um aumento, uma correção pela inflação natural do seu salário, ela acabou passando a ficar obrigada à entrega da declaração. Mas de fato ela não teve aumento de salário, ela teve correção de inflação apenas. Então o que que acontece? Cada vez mais quem pagava imposto acaba pagando mais, porque a gente tem alguma correção natural nos rendimentos, né? Seja rendimento de salário, seja rendimento de aluguel. E quem não pagava começou a pagar em algum momento, porque esse nosso limite ele é muito baixo, muito defasado. Aí aconteceu o quê? Em 2022, a tabela ela foi para 2023, entrega da declaração 2023, dado 2022. Essa tabela ela foi corrigida, mas só na primeira faixa. Então esses 1.900 passaram para 2.112, mais um ajuste que o governo permitiu ali. Quem recebe até 2 salários deixou de pagar imposto de renda. E da mesma forma está valendo agora para 2024 também. Mas as outras faixas, elas continuaram congeladas. Então hoje a nossa alíquota máxima na tabela do imposto de renda, ela começa com 0, 7,5, 15 e a máxima é 27,5. Quem recebe acima de R$ 4.664 já está na faixa dos 27,5%. Caramba! Uhum. É uma diferença muito pequena de quem não paga, né, de quem é isento, para quem começa a pagar uma Algum valor taxa. de imposto e lá em cima na tabela, né? Exato. Justamente, tanto que é um estudo do Sindifisco, que é o Sindicato dos Auditores da Receita Federal, que a tabela ela estaria defasada por volta de 150%, Nossa, aproximadamente. Né? Então, esse limite de 4.664, na verdade, deveria ser 11 mil, mais de 11 mil reais. Acima de 11 mil reais é que eu deveria estar pagando 27,5%. Mas, como eu disse antes, né, por tabela, sem aumento de alíquota, sem criação de impostos, a arrecadação ela vem crescendo do imposto de renda em função da defasagem do defasagem. congelamento da tabela. Interessante essa informação, não sei se muita gente que tá acompanhando aqui sabia dessa. E justamente nessa ideia de que muita gente não tá bem atualizada, queria que tu me falasse, qual a importância de contar com um profissional na hora de fazer isso? Então, o que que acontece? Quando a gente fala de profissional habilitado para trabalhar na declaração de imposto de renda, os profissionais mais habilitados são os contadores. Não é só defesa de classe aqui, na verdade. É porque a gente acompanha a legislação tributária diariamente. Então, qualquer mudança, qualquer ajuste, ou até mesmo alguma nova legislação que ela não tenha talvez uma relação direta com o imposto de renda, mas ela indiretamente tem relação com o imposto de renda, nós profissionais da contabilidade, a gente está todos os dias acompanhando essas mudanças. E com isso a gente consegue melhor auxiliar o contribuinte na entrega da declaração, né? Seja buscando as melhores alternativas para pagar menos imposto, para qualificar seus dependentes, qualificar suas despesas médicas ou outras despesas que são passíveis de dedução na declaração, né? Seja por conta disso ou seja por conta também, e principalmente na nossa região, de melhor auxiliar com relação à venda de imóveis. Porque se eu pago imposto sobre meus rendimentos, que é o imposto sobre o trabalho, ou uma remuneração do capital que eu tenho quando acontecem os aluguéis, eu também tenho imposto para pagar quando eu tenho o que a gente chama de ganho de capital.
é quando eu compro um imóvel por um valor ou um bem, não só para imóveis. Imóveis, como que gira bastante na nossa região, é uma coisa que acontece com muita frequência, né. Mas se eu compro um bem por um valor e eu vendo ele por um valor superior, eu invariavelmente tenho algum imposto de renda para pagar, e aqui a gente está falando de no mínimo 15% de alíquota sobre esse ganho no momento da venda. Excelente. Então, agradeço a tua presença. Acredito, pelo menos as minhas dúvidas foram sanadas. Uhum. E para você que está nos assistindo, fique atento a esse prazo se você ainda não regularizou, se você ainda não entregou a sua declaração do imposto de renda. E para continuar sempre muito bem informado, é só continuar nos acompanhando através do nosso site www.lanceitapema.com.br e nas nossas redes sociais. Obrigada, Fabiano. Imagina. Ok.